podcast Criativamente. Episódio 4. Travei. E agora? Com Denise, Marina e Vanessa. Muito bem. Muito bem. Então, hoje a Ana não vai participar porque está em semana de provas. Então, estamos seguindo aqui e ela nos dando um apoio moral. Boa sorte para Ana, né? É verdade. Para ela e para todos os professores que estão aí na lida. Travei. Travamos. Tô travada. Vocês já identificaram o que faz vocês travarem criativamente? Sim. Algumas coisas, sim. Acho que nem tudo, né? Acho que a gente vai descobrindo ao longo da jornada, assim. Mas uma vez uma amiga minha, que é uma artista plástica, me falou uma coisa que é algo latente, assim. Ela falou pra mim: o dia que você tiver que fazer várias peças do mesmo trabalho, aí você vai começar a olhar de uma forma diferente o modo de fazer, sabe? Não vai ser mais tão prazeroso. E realmente aconteceu comigo isso, quando eu participava de uma cooperativa e eu tinha ícones específicos para fazer. Então, às vezes chegava o pedido assim de 15 quadros de uma peça, 10 quadros de outra. E eu não tinha como modificar aquele desenho, sabe? Era aquele desenho fixo, assim. Então, aquilo passou a ser algo maçante para mim, assim, sabe? Tipo, não que eu perdi o interesse, mas não tinha mesmo a empolgação de fazer, assim. Então, isso é uma das coisas que me trava, assim, quando eu tenho algo muito em série para fazer. Sim, muito repetitivo, né? Sim, sem possibilidades de alteração, de mudar mesmo, assim. Isso é algo que me trava. Bem, e você, Marina? Comigo é umas coisas mais de... Não sei se eu posso falar em segurança, mas saber separar aquelas distrações, sabe? Desconforto, algum problema pessoal, alguma coisa assim. Parece que tudo se mistura, né? Como a gente trabalha de um jeito bem livre, digamos assim, né? Não tô falando que ninguém pode vir interromper a todo tempo, ninguém pode vir te ligar, como se fosse um trabalho formal, né? Mas isso acontece, acaba que a gente se distrai, tá fazendo uma coisa e tá atendendo o telefone, tá respondendo um e-mail e tá mexendo no Instagram. Então, às vezes, isso me desvia um pouco do que eu tô fazendo. Aí, quando eu paro e penso, eu falo, putz, não tô fazendo nada, tô aqui com 200 coisas abertas e nada tá saindo, gente. E aí? O que eu faço? Acho que especialmente acho que a maioria... A Denise trabalha de casa também, né, Denise? Então, acho que e você ainda mais por ter filhos, né? Então, eu acho que é uma junção... Até a gente conseguir se organizar mentalmente e, tipo, a rotina do ateliê, assim... Eu identifico também muitas coisas que vão travando, assim. É bem isso. Eu travo quando eu tenho que fazer uma coisa muito fora do meu perfil, que aí eu fico tempos matutando, eu acho que não vai dar certo, até eu aceitar a ideia dentro de mim, sabe? Ou eu conseguir colocar um pouquinho de mim, né, no trabalho. Mas eu vejo que essa questão que a Marina colocou é bem latente em mim também, de distrações, assim, que acaba, na verdade, gerando aquela questão da comparação que a gente falou no episódio, né, no segundo episódio, acho que foi, e que eu acabo me olhando, pesquisando um monte de coisa, quero fazer um monte de coisa, daí a cabeça começa a encher de me comparar, mas eu podia estar fazendo isso e aquilo, aí, pum, travou, né? Tipo, daí eu fico, tá, Denise, calma, vamos lá, o que você tem que fazer? Né? Aí eu vou ficar preguiçosa quando eu travo, assim. Né? Tipo, uma dormidinha a mais, ou eu fico mais, sabe, eu dou umas desculpinhas. Vou ver um filme. Eu mereço fazer isso, eu trabalho tanto. Eu vou tentando me agradar, mas daí no fundo fica aquela culpa de não estar produzindo.
né? Enfim. Uma das outras distrações, por mais irônico que seja, e é um tema que eu acho que esse ano veio com mais força, assim, é a questão das redes sociais. Essa questão que a gente já falou de se comparar, de comparar o trabalho. Comigo acontece também, por exemplo, eu recebo uma encomenda, algo que é meio fora do meu, não é do meu perfil, de coisas que eu nunca fiz. E daí começa a vir aquela insegurança mesmo de falar, nossa, será que eu consigo? Teve uma semana que eu tava falando com a Marina, tipo, nossa, eu tô sentindo que eu não sei fazer essas coisas, sabe? Tipo, bateu uma insegurança muito forte, assim, de não me sentir capaz de fazer as coisas. E eu comecei a notar que, por mais irônico que seja, mais as redes sociais tá me afetando nesse sentido, sabe? De meio que sugando a minha energia, de achar que eu não sou capaz, de que, nossa, entrei em conflito com essas coisas, assim, sabe? Então, eu estou começando a me educar um pouco mais, de me afastar um pouco, de voltar um pouco às origens mesmo, sabe? De ficar no offline. E uma das coisas que eu quero voltar a fazer é o yoga, sabe? Eu acho que eu preciso, assim, me conectar um pouco mais comigo mesma, assim. E as redes sociais começaram a causar isso em mim, assim, tipo, eu acho que já causava há muito tempo, mas esse ano em especial eu sinto isso, sabe? Que tá atrapalhando bastante o meu processo criativo e me trava em muitos momentos. Porque o nosso tempo que seria não em casa, né? A gente recorre ao celular e toda hora tá lá a história de alguma colega de trabalho e tá lá. Só mandando bala em vários projetinhos e você fala, nossa, eu não postei nada hoje. E a gente não tem que postar, né? Tem que ser uma coisa mais orgânica. Igual que a gente já conversou bastante, Vanessa, é isso daqueles posts programados de todo dia você tem que postar, todo dia você tem que mostrar conteúdo, você tem que dar a cara a tapa, e não é bem assim. Tem que estar no equilíbrio do prazer e do trabalho, né? Acho que o Killing mostra muito isso. Você estar bem, né? E você mostrar para os outros isso. Eu sinto um pouco, assim, a rede social, às vezes, como se fosse uma corrida maluca, sabe? Né? Eu pensei no desenho agora, né? Mas como se fosse uma corrida, uma competição, sabe? E, na verdade, a competição tem que ser comigo mesma, né? Tipo, não de ficar olhando o vizinho, igual eu sempre falo, nossa, às vezes a gente olha a grama do vizinho, é tão verdinha, mas às vezes é sintética a grama dele. Não é que ele tá cuidando muito bem, né? Então, assim, e também, pra que ficar se comparando, né? Pra que ficar... O que a gente ganha com isso, né? A gente ganha ansiedade, ganha depressão, às vezes, né? Tipo, se sente incapaz. Então, a rede social é muito boa, ela nos ajuda muito a conectar com pessoas, né? Mas ela tem esse lado também, assim, que se a gente não souber administrar, ela é muito prejudicial também, eu sinto. Eu acho que nos ajuda muito a aprimorar, né? Alguns pontos nossos, né? Tanto ligado ao empreendedorismo, ao marketing digital, porque o lado artístico ali de criação, eu acho que já está na gente, né? Então, quanto mais estarmos sozinhas, melhor. Mas a outra questão vai ter um negócio, ajuda bastante. Mas é aquela coisa de saber dosar, né? Para não cair nessa questão da comparação, que daí fica aquela ansiedade, fica aquela autocobrança desnecessária, né? E eu aqui, claro que agora na pandemia saiu tudo dos eixos, né? Porque eu não tenho tempo sozinha, digamos, por causa dos filhos. Então, o meu processo sempre foi muito, né? Eu aqui sozinha, no meu silêncio, né? Com a musiquinha. E eu tinha uma rotina muito regrada, assim, e que me ajudava muito a não cair tanto nessa questão das redes sociais, porque eu tinha um horário, de manhã eu acordo, respondo clientes, faço atendimento e depois
parou. Daí tá horário eu posto, só posto, sabe? Mas agora realmente virou tudo da cabeça, né, de cabeça para baixo. Eu tô tentando me ajustar. Ainda não achei o ponto de equilíbrio, mas tudo bem. Também não. Tô me... Eu até mostrei pra Marina esses tempos, né, Marina, o cronograma que eu tinha feito, e ela tinha feito um parecido por coincidência. E daí eu falei pra ela, eu fiz toda a agenda do mês, né, todos os pedidos, então eu coloquei meio por datas, assim, tipo, hoje eu vou fazer o pedido da Denise, amanhã da Marina, tipo, sabe? Mas acaba que as coisas vão se atropelando, assim, e daí eu perguntei pra ela, e aí, conseguiu seguir o cronograma? Ela, não, e você? Eu também não. Tô até Então, olhando para ele ali, eu sofri para colocar um X. Sempre que eu termino, na hora, eu coloco um check verde, né? E tem 2 X's vermelhos ali que estão assim, me e aquilo consumindo. começa, meu Deus. Você não conseguiu, você é péssima. Então, é bem isto. Então, assim, é um exercício, na verdade, né? Uma coisa que a Ana, um dia que quando eu tava com essa minha crise, digamos assim, eu conversei com ela, e ela me falou disso, sabe? Que a gente tem que aprender a se respeitar também, né? Aprender os nossos limites, o nosso momento, que é muito especial ainda, né? Que estamos vivendo devido à pandemia, mas isso é uma das coisas que me trava também. Tipo, eu preciso me organizar melhor, sabe? Me sentir que eu estou organizada, sabe? Com todas as coisas que tem para fazer. Eu muitas vezes eu percebo que eu travei, assim, e o que eu preciso fazer é justamente colocar tudo que eu tenho na cabeça no papel e organizar. Então, eu tenho vários tipos de planilhas aqui. Não que eu siga, sabe? Mas eu tenho vários... Mas pelo menos está ali. Tem o planner dos quadros, tem não sei o que dos cursos. Só para pôr no papel para desocupar a cabeça, sabe? É mais nesse sentido. E o que eu ia falar? Agora esqueci. Não, que eu falei da organização, que eu travei, que é uma das coisas que me trava também. E outra coisa que eu faço é reorganizar meu... Tipo, agora eu mudei minha mesa de lugar, daí eu já dei uma mudada aqui, eu tenho que mudar as coisas de lugar para eu voltar a trabalhar. Tipo, É mudar o ambiente, né? eu tenho que fazer isso direto. Eu percebo de uma vez por mês, pelo menos, aqui o espaço das crianças, que eles brincam aqui atrás, quando eu tô ali mudando os brinquedos de lugar, que eu preciso mudar, sabe? Alguma coisa, que isso parece que me destrava, assim. Tipo, renovar a energia, né, do espaço. Arrumar o armário também é ótimo. Exato. Diz que a gente se arruma internamente, né? Quando arruma Nossa, eu tô uma bagunça, então, porque, meu Deus, gente. O meu tá precisando. Eu sou um furacão aqui. Nossa. E eu tenho uma pergunta. Por exemplo, vocês têm uma encomenda para terminar, tá? Só que tá toda essa confusão, ninguém tá se sentindo bem, acontece coisa pessoal, tem coisa em casa, a casa tá uma zona. Qual pessoa vocês são? É aquela que força o trabalho, tipo assim, eu tenho que terminar isso aqui, então eu vou ficar sentada aqui, por mais que não seja produtivo, você senta ali e termina. Ou vocês são o tipo da pessoa que fala assim, não, agora eu não vou fazer nada porque eu não estou afim, este é o meu momento, depois eu sento e faço. Qual é? Depende, na verdade. Depende do prazo que eu tenho com a pessoa, né? A gente tá falando sobre isso e é muito importante falar sobre prazos, né, de encomenda. Esse é um dos motivos que eu tenho um prazo maior. Justamente prevendo esses imprevistos, né? Se eu tenho um prazo, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Se eu tenho um prazo até quarta-feira, pode estar caindo o mundo e eu tenho que fazer. Você vence pela insistência, então. Sim, tipo, né? Coloca os problemas e as noias no bolso e vai, filha, porque você tem um prazo, né? Mas se eu tenho um prazo maior, né? E se eu tenho outras coisas para fazer, por exemplo, se eu tô travada totalmente com um projeto e eu tenho prazo, eu prefiro fazer outras coisas no ateliê.
ou organizar, ou atualizar a agenda, ou, enfim, faço 1000 outras coisas, fico na rede deitada lendo um livro, eu vou ocupando minha cabeça de outro jeito, para no dia seguinte eu saber que eu vou estar 100% e fazer aquele projeto. Eu acho que é a mesma linha que a Vanessa, assim. Se o prazo está muito apertado, ou se eu me atrasei, porque eu dou um prazo para o cliente e dou um outro prazo para eu mesma, né? Para eu tentar burlar. Alinhar os dois prazos. E aí, nem sempre dá certo. E aí, quando tá assim, tipo, apertadaço, eu insisto. E eu vejo que eu funciono assim, sabe? Que às vezes eu, tipo, meio sento aqui, meio, que saco, tem que fazer. Mas aí, conforme eu vou fazendo, vai me fazendo tão bem o processo de fazer o quadro. Isso que eu ia perguntar. O peso do ombro, né? Enfim. E aí tira esse peso do ombro, que você fez a tarefa ali, que eu acho que, né, me motiva depois. Mas na hora de sentar, o que me motiva é o prazo. Eu brinco que às vezes coisa, sabe? Tem trabalhos que às vezes parece um parto, né? Eu tenho algumas encomendas que são para pessoas conhecidas, amigos e tal, que eles não me deram prazo. Cara, isso é horrível, não façam isso. Isso é terrível, não façam isso. Eu acho que 1 ano para fazer uma mandala para um primo meu. Falar, eu vou fazer. Não estou só, que bom. Me identifico. Então, gente, por favor, deem prazo, sabe? Não pode ser tão curto, né? Tipo... não é quando você puder, você faz pra mim. Nunca vou poder. Quando você tiver um tempo. Ai, gente. É bem isso. Então, dicas para destravar. Mude de ambiente. Organize seu espaço. Isso que eu ia falar. Agora fiquei sem dicas. Uma coisa legal também é fazer coisas diferentes. Tem uma rotina. Eu acho que a rotina ajuda muito. Para mim, pelo menos. Me faz ficar mais tranquila com os processos, sabe? Tipo, tal dia eu levo no correio e embalo. Tem dias que eu vejo que eu tô fazendo bem letras, que às vezes tem dias que fazer letras não rola, né? Parece que dá tudo errado. Aí eu tento fazer outra coisa, mas os dias que dão certo eu tento fazer os quadros da semana já, pelo menos o contorno, né? Mas ter uma rotina, eu gosto de separar meu dia em blocos de tarefas. Então, para mim ajuda muito, não sei se para vocês ajuda, mas me ajuda muito a não travar, tipo, a insistir na disciplina mesmo, de ter não aquela coisa pesada, uma rotina pesada, sabe, de tarefas, mas as tarefas mínimas ali para a coisa acontecer legal e não me sobrecarregar. Mas claro que eu sempre me sobrecarrego, né, porque eu coloco um monte de coisa para fazer no dia. Isso da rotina é legal pra caramba, porque eu tô tentando lembrar o nome do livro que eu li isso, mas vocês devem saber. Aquela teoria de que uma nova rotina demora 21 dias para se consolidar e tudo. Acho que foi o Poder do Hábito mesmo, que fala que você gasta uma energia enorme numa coisa nova. A partir do momento que você automatiza aquilo, o seu gasto energético vai reduzindo. Então, você, além de conseguir fazer mais coisas, vai ser muito mais fluido, né? De tempo, de organização, de economia de energia mesmo. Exatamente. Né? Assim, a teoria é ótima. Se eu sigo, prática. Eu tento. Já li vários livros. Poder do Hábito, uns da Monja Coen. Deixa eu ver ali, uns ali. Olha lá, Perspectiva. Vários, mas não melhorou ainda, não. Uma hora vai. Mas eu acho que isso é assim que funciona, né? A gente vai tentando se aprimorar, não que a coisa aconteça numa velocidade rápida, Sim. né? Porque antes fosse, né? Acontece.
Não. E uma coisa legal também é fazer outras coisas, né? A gente já falou sobre isso, de fazer outros tipos de trabalhos. Manuais, pode ser, o que for, né? Ou cuidar do jardim, né? Tipo, ocupar a cabeça com outra coisa também, que às vezes ali você descarrega tudo e volta inspirada para fazer o trabalho. Vocês têm mania por exemplo, levar o quilling para algum outro lugar para fazer? Não. Ah, eu já fiz. Tipo, que Aqui, eu eu levo, na verdade. Antes, quando eu trabalhava na agência, eu levava alguns trabalhos e fazia na hora do almoço. Comia rapidinho e adiantava. Mas, na verdade, era um processo de adiantar o trabalho, na verdade, né? Porque eu só tinha noite e final de semana para trabalhar. Então, era um adiantamento, digamos assim. Mas aqui em casa, eu tenho um ateliê que eu divido agora com meu marido, que trabalha de casa. Mas, às vezes, à noite, eu tô cansada de ficar aqui, então eu levo para a sala. Só que daí também, né? É aquela coisa que daí vai ficando papel em tudo quanto é cômodo da casa. Sim. Eu tenho muita mania de levar para casa do meu namorado. E lá é incrível, eu faço muita coisa lá. Ah, que bonito. Lá, enquanto ele fica no computador dele, eu tô aqui, ó. Pro meu sítio também, eu tenho, acho que é bem parecido com você, Vanessa. Eu levava, né, quando tinha faculdade. Não tem mais. Eu fazia tava ali o professor dando uma aula, eu tava ali, só com a tirinha escondidinha, assim, debaixo da carteira. Só fazendo rolinho. Mas eu já, né, mãe, eu levava as crianças no parquinho, geralmente do prédio que eu morava, né? Aí eu levava junto para fazer enquanto eles brincavam. Né? Bem coisa de mãe. Mas é bom também, né? É bom. Mas nunca dava muito certo, porque tinha que ficar, tipo, né? Parando toda hora. Tinha que criar o terceiro olho e ficar olhando aqui enquanto os dois estavam nele, né? Mas o que eu agora nem tanto, porque eu gosto do canto, assim, né? De ficar. Mas eu fazia muito de sentar no sofá também. Tipo, às vezes enjoava de ver alguma coisa que eu pensava, vou lá embaixo ligo a TV, coloco alguma coisinha e faço no sofá. Mas isso quando eu tinha a aula das crianças, que daí eu ficava em silêncio. Agora sem chance. É isso, né, meninas? É isso. Se alguém tiver alguma dica de como destravar, nos conte, por favor. Isso mesmo. Então tá bom. Então tá bom. Obrigada. Até a próxima. Até.